Olá, muito boa noite a todos. Sejam carinhosamente bem-vindos a este evento. Boa noite aos nossos convidados, autoridades presentes, em especial, senhora Débora Chedi, presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama da nossa cidade. Agradecimentos especiais também aos professores e voluntários da Brahma Kumaris. Boa noite a todos os profissionais que estão aqui e que deram apoio e suporte para a realização desse evento. Aproveito o momento para, em nome da Brahma Kumaris, agradecer o senhor Carlos Henrique Machado, presidente do Serra Negra Esporte Clube, e toda a diretoria, e o senhor José Vicente, por facilitar o uso deste auditório para este evento. O evento desta noite é muito especial para todos nós da Brahma Kumaris em Serra Negra, pois faz parte do Tour Shivani Brasil 2025, um momento para sempre. Tenho certeza que será um momento para sempre, não só nas nossas memórias, mas também nos nossos corações. E conta com a presença e a palestra de B.K. Shivani, uma líder espiritual celebrada na Índia e em vários países do mundo, e agora, finalmente, no Brasil. Há muito tempo já estávamos aguardando por essa visita, e esse é o momento. Também contamos com a presença do coordenador para a América Latina da Brahma Kumaris, Ken O'Donnell, e a coordenadora nacional da Brahma Kumaris, Luciana Ferraz. A Brahma Kumaris é uma ONG internacional, uma organização não governamental, que ensina meditação Raja Yoga como ferramenta para experimentar a paz na mente e o equilíbrio para lidar com a complexidade da vida. Foi fundada na Índia em 1937 e está presente no Brasil desde 1979. Um longo trabalho onde, naquela época, não se falava de meditação, tão quanto é falado hoje em dia. Meu nome é Francis Coviello, eu sou aluno, faço parte do grupo de professores da Brahma Kumaris, e é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui nesta noite conduzindo a cerimônia deste evento. E para a abertura oficial do evento desta noite, quero chamar ao palco o senhor Ken O'Donnell, que é pioneiro das atividades da Brahma Kumaris no Brasil e hoje coordenador para toda a América Latina. Ken O'Donnell é australiano, residente no Brasil desde 1979. É consultor de empresas e autor de 19 livros, alguns deles já traduzidos em 8 idiomas. Por favor, Ken. Boa noite a todos. Eu estou um pouco invertido porque eu cheguei de Austrália antes de ontem à noite. Eu nem sei onde estou. Brincando. Mas como o Francis disse, estamos esperando esse evento com muito assim, amor, eu diria. Porque sempre agrega
todo mundo para fazer um evento dessa natureza. E sabemos que o mundo está passando por grandes dificuldades, tanto que ela quase não veio, porque cancelaram 20 voos. Não, desculpe, 50 voos cancelaram no dia que ela estava embarcando da Índia, por causa daquele conflito. Então, você vê que ela com coragem, porque todo mundo estava dizendo, não venha, porque talvez você não consiga voltar. Não é? Porque quando tem esse tipo de situação, a gente fica com o pé atrás, mas ela veio com coragem, porque ela queria cumprir o programa. Então, já é um sinal de que tipo de pessoa é. E eu, pensando um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, não apenas no mundo, mas no Brasil também, tanta confusão, tanta complexidade, tanta incerteza sobre tantas coisas, a espiritualidade realmente é um bom lugar, um bom porto seguro para você se refugiar nesses momentos. É um espaço mais interno, eu diria. Se você imagina uma roda de bicicleta com diferentes aros, e nos pontas dos aros você tem as diferentes tradições religiosas, e você viaja pelos aros até o centro da roda, você vai encontrar esse espaço comum entre todas as tradições, que é um espaço de reflexão, um espaço de valores, um espaço de cuidado, um espaço que é comum a todas as tradições. É um território comum. Isso é uma coisa muito linda, porque apesar das línguas diferentes, das cores diferentes, das raças diferentes, das tradições diferentes, a gente pode encontrar um lugar onde dá para entender o outro. Porque o amor para o afegano, uma mãe afegana, uma mãe americana, uma mãe russa, é o mesmo amor que tem pelo filho. O taxista em Buenos Aires, em Kuala Lumpur, em Cairo, xinga do mesmo jeito. Ou seja, tem tanta coisa que o ser humano compartilha fora das línguas, fora das crenças, fora das diferentes culturas. E esse espaço acaba sendo muito importante em momentos difíceis. Então, bem-vindos para que esse evento, e certamente vocês vão conseguir entrar no mesmo espaço que todos aqui. Então, é um convite para adentrar e celebrar algo que todos temos em comum, ok? Então, bem-vindos a todos mais uma vez. É muito lindo ver essa plateia imensa. Parabéns. Agora a gente vai ter tradução simultânea. Aqueles que entendem inglês, parabéns, porque não tem que ter tradução. Não tem que estar com essa coroa na cabeça. Ok? Então, um bom programa para todos nós. Difícil. Yep. Agradecemos Ken O'Donnell por suas palavras. E no saguão temos vários livros do Ken, para aqueles que quiserem conhecer e adquirir algumas de suas obras. Logo saindo do salão, ali do lado direito, tem alguns das obras do Ken. Como o próprio Ken já comentou, o evento ele será proferido em inglês, com tradução
em português, então se alguém ainda precisa, ainda dá tempo. Se vocês quiserem fazer um teste breve, tá? Pode colocar agora. E a Juliana, que está lá na cabine, vai dar um oizinho, falar um alô. Todos ouvindo bem? Alguém com dificuldade? Se alguém tiver dificuldade, tem um pessoal do suporte ali na cabine ali. Então agora convidamos a todos a aproveitar essa atmosfera meditativa, deixar as fotos e vídeos de lado para que a gente possa adentrar nessa atmosfera de introspecção e aproveitar o conteúdo e as reflexões. E agora o momento mais aguardado desta noite. Todos prontos? Sim? Então eu tenho a honra e a alegria de apresentar a vocês a Beka Shivani. Beka Shivani é uma líder espiritual e uma das palestrantes mais influentes da Índia. Tem 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Professora e praticante de meditação Raja Yoga há 28 anos. Shivani conquistou notoriedade na Índia por meio do programa de TV Awakening with Brahma Kumaris, ou Despertando com a Brahma Kumaris em português. É um canal aberto no YouTube, todos são bem-vindos a acessar, é em inglês. O programa, com mais de 2.000 episódios transmitidos desde 2007, ajudou milhões de telespectadores a superarem ansiedade, depressão e conflitos de relacionamento. Uma de suas séries, chamadas de Felicidade Sem Limites, foi transformada em livro e se tornou best-seller na categoria religiosa e espiritual da Amazon Índia. A relevância da Beka Shivani ultrapassa fronteiras. Ela já realizou turnês na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, com públicos de milhares de pessoas. Autora de 3 livros, é reconhecida como uma liderança feminina no campo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, gostaria de passar a palavra para Shivani com o tema da palestra de hoje: como reprogramar a mente e curar a sua vida. Então, podemos carinhosamente dar boas-vindas para Shivani. Om Shanti. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio juntos. Um exercício muito simples. Um exercício de 1 minuto. Mas conforme a gente faz esse exercício, deixe-me conectar ao meu eu original. Deixe-me sentar de maneira, uma coluna, postura ereta e ao mesmo tempo confortável. Deixe-me trazer a minha atenção para esse ponto no centro da testa. E nós gentilmente vamos visualizar no centro da testa um ponto de luz minúsculo, como uma pequena estrela. Uma energia que é como a energia criadora de cada pensamento, de cada sentimento. Eu relaxo o meu corpo físico e no centro da testa eu visualizo eu, o ser, o ponto de luz.
E eu procuro manter essa percepção. Uma estrela minúscula. E eu gentilmente crio pensamento. Não eu procuro repetir esse pensamento e relembrar a mim mesmo. Eu sou um ser pleno de força interior. Eu sou um ser pleno de poder. Deixe-me sentir a energia dessa frase. Eu sou um ser poderoso. Em cada cena da minha vida, eu sou um ser pleno de força interior. Eu sou calmo. Eu sou estável. Eu sou leve. Eu sou sempre feliz. Essa é a minha natureza. Em cada cena, eu permaneço leve e eu ofereço luz a cada cena. Eu sou um instrumento para tornar outros leves. Eu curo o mundo ao permanecer leve. Permaneço leve em cada cena da minha vida. E eu agora repito gentilmente, uma vez mais. Eu posso curar o mundo ao permanecer leve em cada cena da vida. Deixe-me refletir sobre o dia que agora está terminando. Deixe-me refletir sobre a última semana, cena após cena. Algumas situações que foram favoráveis, outras nem tanto. Deixe-me relembrar delas e checar. Houve alguma cena na última semana nas quais eu fui afetado pela situação, pelas situações que aconteceram. Quer tenha sido a situação ou a outra pessoa que se tornaram a causa do meu estado mental e de promover que a minha mente tenha criado um pouco de irritação, um pouco de raiva, que eu tenha experimentado um pouco de dor, ou que eu tenha me sentido machucado. E agora, ao olhar a situação uma vez mais, eu percebo que a situação é a mesma. E que sou eu quem crio os meus sentimentos. Nesse momento,
Quando eu sou capaz de me separar da situação, Gently ask eu yourself, posso perguntar a mim mesmo gentilmente: did I have the option of responding another eu way? tinha a opção de responder de outra maneira àquela cena? Scene is the Pois same. a cena é a mesma, They are the same. ela permanece a mesma. Everything is the same. Tudo é o mesmo. Do I have the option Eu tenho a opção to respond de responder de outra forma? in the way I think, Da forma que eu penso, in what I say, naquilo que eu vou falar, I do, na minha forma de falar e de fazer, de agir? I respond another way. Eu sou capaz de responder de uma outra forma? That other way heals E essa outra forma é capaz de curar a minha mente. and I radiate vibration. E eu irradio vibrações de paz, de poder. Nothing outside changed Nada do externo mudou, alterou. if I change. Everything E quando eu mudo, tudo muda. and we can gently raise our hand. Nós, If there was something that happened this week, então, vocês podem gentilmente levantar a and I mão did react, se alguma coisa aconteceu na última semana, now that a I qual eu reagi, e agora que eu refleti sobre a cena, I have eu sei que eu tenho a opção de responder de outra maneira. so if anyone Então, can se alguém pode remember lembrar alguma cena last one, da última semana e vocês sentem que that vocês you could puderam respond responder de outra forma, levante a mão suavemente. Ok. Brother Ken was just sharing with us Ken estava compartilhando things that are happening conosco in the outer world. sobre coisas que estão acontecendo Two worlds. no mundo externo. There are two Há duas worlds, palavras: the outer o world mundo externo and e o the mundo inner world. interno. The O mundo outer world interno and the e inner o world. externo. And this E esse inner mundo world interno is my world é o of mundo do thoughts, pensamentos, sentimentos, emoções, intenções. and that comes out in my words and in my E isto sai, se expressa nas minhas palavras e comportamento. Então, coloque a sua mão nessa posição que ela colocou e fora dela tem o mundo externo. Não o planeta, mas o meu mundo externo. Meu lar, minha família, meu local de trabalho, meus relacionamentos. Esse é o meu mundo externo. E na mão direita, o meu mundo interno. Então, o mundo externo na mão esquerda e o interno na direita. E chequem, qual mundo que influencia o outro? Será que o meu mundo externo que cria pensamentos e sentimentos? Ou será que são os meus sentimentos e pensamentos que criam o meu mundo externo? Qual cria qual? Uma pergunta. Há duas opções. Ou é o meu mundo interno que cria a minha realidade externa, ou é esse mundo externo que cria o mundo interior. Quem cria o quê? Porque nós vivemos no mundo que diz: todo mundo aqui, alguém fica com raiva de vez em quando? Levanta a mão se vocês ficam com raiva de vez em quando. Levanta alto a mão, ok? É universal, não é? Porque por isso que o Brother Ken disse, não importa a língua, a nacionalidade, são emoções dos seres humanos, elas são semelhantes. Então, cada vez que eu fico um pouco irritado, com raiva, machucado,
impaciente. Aí se alguém tem que vir e perguntar, por que você está se sentindo assim? Para onde aponta o dedo? Eu estou sentindo assim por causa de tal e tal, né? Vai apontando para fora. Então, eu medito porque eu estou irritado devido a isso, eu estou chateado por conta disso. Por que você está feliz? Eu estou feliz por conta disso ou daquilo. Eu me sinto assim por conta disso. Então, cada vez que eu digo que eu me sinto assim devido a algo mais, eu estou dizendo, esse mundo interno está dependente do mundo externo. E quanto mais eu repito que o mundo interno depende do mundo externo, mais eu estou entregando a minha força interior, meu poder, e eu digo, eu sou apenas uma vítima do que está acontecendo ao meu redor. Então, se o mundo externo está bem, perfeito, eu estou perfeito. Mas se ele não estiver, como é que eu vou ficar feliz? Então, a gente se dá a permissão de viver uma vida de dependência, onde a minha mente só depende do que acontece ao meu redor. Então, mesmo o corpo se refere ao mundo externo. O eu interno, então coloque a mão dessa forma. Imagine que a sua mão está doendo amanhã cedo. Pode ser que ela esteja até um pouco adormecida. Onde é que está a dor? A dor está na mão. Então, está doendo desde a mão até o ombro. Essa dor na mão pode criar dor interna? Sim ou não? É uma pergunta. A mão está doendo e a dor irradia até o pescoço. Essa dor na mão pode criar dor interna? Sim ou não? Será que essa dor no meu braço cria dor na minha mente? Sim ou não? Yes or no? Então, imagine na sua mão esquerda, ela começa e vai doer até o ombro, o pescoço. Mas ela pode doer? Se sente dor no centro da testa, internamente? Sim ou não? Yes or no? É uma pergunta. Podem fazer com a mão, yes or no? Quando começa a doer aqui, internamente, quem é que está criando a dor interna? Se a dor interna é quando eu crio pensamento, puxa, o que aconteceu comigo? E dói ainda mais se eu pegar o meu telefone e fizer uma busca no Google, dor no braço. Aí tem uma lista enorme do que pode ter acontecido para gerar essa dor. Então, quando a gente não usava o Google, a dor interna era um pouco menor. Mas agora, quando eu tenho uma dor no braço, aí eu leio tudo aquilo. Olha, isso pode levar a um ataque do coração, um derrame. Aí, essa dor no braço não é capaz de criar a dor na mente. Mas como eu começo a pensar sobre aquela dor, começou a criar uma dor na minha mente. Então, e essa dor no braço não cria a dor interna, mas como eu penso sobre a dor, é isso que gera dor no meu estado interno. E quando eu começo a me sentir com essa dor interna, será que isso vai influenciar a dor no meu braço? Se eu permaneço preocupado, tenso, estressado com o que está acontecendo com o meu corpo, isso vai aumentar a tensão no corpo? Vai influenciar, sim ou não? Quantos sentem que sim? Quantos já experimentarem? Que se você está com tensão, a dor no corpo aumenta. Levanta a mão. Quem já sentiu isso? Então, vamos deixar essa equação correta. A dor no corpo não cria dor na mente. A dor na mente é criada pelo quê?
pela forma que eu penso sobre aquilo que está acontecendo no corpo. Mas uma vez que eu crio a dor na mente, que eu seja estresse, medo, preocupação, ansiedade, quando eu crio essa dor interna, isso influencia o corpo. Então a equação é: o mundo externo não cria o mundo interno, mas é o mundo interno que influencia o mundo externo. Diga para si mesmo: o meu mundo externo não influencia o mundo interno. Ele é criado pela forma que eu penso sobre ele. A maneira que eu penso no mundo criam as minhas emoções e essas emoções influenciam o mundo externo. Isso é uma lei e é importante que a gente saiba bem dessa lei. E a lei é: meus pensamentos criam o meu mundo. Vamos falar isso junto? A gente precisa gravar, registrar isso profundamente. O meu mundo não cria os meus pensamentos. Os meus pensamentos criam o meu mundo. Vamos falar isso juntos? Em português, meus pensamentos criam o meu mundo. Coloco o dedo na testa, é aí que eu estou criando os meus pensamentos e sentimentos. O que eu estou criando daqui? A primeira coisa quando eu crio os pensamentos é que eu crio emoções. Então aqui eu crio a saúde emocional, a influência na minha saúde mental. Todos esses pensamentos e sentimentos que estão sendo criados aqui são vibração, são energia que irradiam para o meu corpo todo. Então a saúde do meu corpo, além da comida que eu como, a importância de sono profundo, de exercício físico, uma parte importante do estilo de vida está aqui. Então, quando os médicos dizem para nós que o estresse é a causa de muita doença, então, o estresse não está no que eu como, na forma que eu durmo ou exercito. Está na forma que eu penso. Então, quando eu crio estresse internamente, raiva, sentimentos de ter sido machucado, cada vibração disso está irradiando para o meu corpo. Coloque a sua mão no coração. Vamos lá. Depois de Covid, aconteceu uma coisa na Índia que também deve ter acontecido aqui. Muitas pessoas, depois do Covid, muitas pessoas deixaram o corpo, né? Faleceram assim repentinamente. Pessoas jovens, pessoas que repentinamente, em poucos minutos, elas estavam perfeitamente saudáveis e de repente já não estavam mais lá. E quando os médicos foi perguntado a eles sobre isso, eles disseram estilo de vida. Ataques cardíacos repentinos. É estilo de vida, mas eles eram tão saudáveis. Eles eram vegetarianos, eles exercitavam todos os dias, tudo perfeito. Aí os médicos disseram, foi o estresse. Estresse significa qualquer emoção desconfortável que eu estou criando internamente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes está ok. Mas se o meu padrão de pensamento se torna essa vibração irradia por o corpo todo. Então, a dor interna cria a dor física. Um bloqueio interno cria um bloqueio no meu corpo físico. Quando eu tenho um coágulo aqui, crio um coágulo no corpo. Então, se eu estiver segurando alguma coisa, se eu não fui capaz de soltar, se eu não deixei de lado, se eu não perdoei, se eu não acertei o passado, e eu estou segurando isso internamente, coloca a mão assim, eu estou segurando aqui. A pessoa fez algo para mim, eu seguro internamente. Isso já aconteceu faz muitos anos atrás. Não é que eu penso todo dia, mas está lá no meu armário interno, no meu subconsciente.
aquela vibração irradia pelo meu corpo. Então, esse bloqueio interno, depois de alguns anos, cria um bloqueio físico. E uma vez que o bloqueio, o tumor, o coágulo é criado no corpo, aí eu vou para o médico e eles dão o melhor tratamento possível e eles curam o corpo. Eles operam, removem o tumor, o coágulo, aí o corpo fica perfeito. Aí o que acontece? Aí ele fala, por favor, cuide do seu estilo de vida. De outra maneira, isso pode acontecer novamente. Então, eles curaram. Por que deveria acontecer de novo? Aí a gente volta, a gente muda a forma que come, que vive, que exercita. Mas, alguns de nós não muda a maneira que a gente pensa. Não muda a forma que a gente sente. A gente não solta esse bloqueio interno. Depois de 3, 4 anos, de novo, aquele bloqueio surge no corpo físico. Então, quem está cuidando? Quem é que está criando a saúde do meu corpo? Onde é que ela está sendo criada? Coloquem o dedo aqui e lembrem, cada dia, cada momento que eu estou criando uma emoção desconfortável, é um desconforto interno. Eu estou deixando de ter uma mente calma, tranquila, para uma mente que está desconfortável. Em inglês, a palavra doença é disease, sem facilidade, sem um estado leve. Esse estado mental de desconforto gera doença no corpo físico. Cada pensamento que eu crio sobre alguém é uma energia que vibra e chega até a outra pessoa. Conflitos nos relacionamentos não são criados por como eu falo, por como eu me comporto. É simplesmente criado pela forma que eu penso sobre o outro. Para curar um conflito, para liberar um conflito, eu não preciso fazer nada através no que se refere às minhas palavras e comportamento. Se num conflito um dos dois lados mudarem a forma de pensar e começarem a mandar uma diferença na energia, na vibração, o conflito é resolvido. Então, onde é que os conflitos surgem? Não é criado no externo. Os conflitos começam aqui. Se um cria um conflito aqui, haverá um problema no relacionamento. E se um soltar o conflito, o relacionamento é curado. Então, quem é o criador do relacionamento? Sou eu. Está acontecendo aqui. Então, vamos pensar agora no mundo, sobre o meio ambiente. Esse ano a COP vai ser no Brasil, em Belém, certo? Então, o programa de mudança climática será grande, um programa grande. E eles estão trabalhando super duro para cuidar do planeta, mas uma pequena mudança não é suficiente, assim como não é suficiente curar o corpo apenas com alimento, com exercício. Eu preciso curar os meus pensamentos. Eu não posso curar o planeta apenas a cuidar deles externamente, porque o planeta ele é influenciado pela forma que eu penso e sinto. Vocês já perceberam que os pensamentos afetam as plantas? Sim ou não? Levanta a mão bem alto. Se não experimentaram, experimentem e vejam. Mantenham 2 plantas em casa. Uma pessoa me mandou uma foto muito bonita na semana passada de 2 plantas. Eles foram para o supermercado, compraram 2 plantas, não para experimentos. Eles simplesmente compraram para casa. Aí, quando eles trouxeram as 2 plantas, eles mantiveram uma planta na sala de meditação e uma planta na sala de estar. Geral. Uma planta colocaram na sala de meditação e uma na sala de estar, na sala de visitas. Um mês depois,
A planta na sala de estar estava lá, do jeito que foi deixada. Mas a planta na sala de meditação, ela estava totalmente florescida. E nada, eles não criaram nenhum foco para a planta. Mas naquela sala, eles fizeram meditação todos os dias. A vibração da sala mudou, a planta mudou. Então, quem cria o ambiente? Quem cria o ambiente está acontecendo aqui. No mundo de estresse, como algo normal, é normal ter medo, é normal ficar com raiva. Então, imagine o mundo como uma sala. Então, esse ambiente, o que quer que esteja lá, as plantas, a água, o ar, eles se influenciam pelas vibrações. Se eu quero curar o planeta, se eu quero curar o mundo, onde que eu coloco o dedo, onde que tem que prestar atenção? Onde que vocês vão colocar o dedo? Ok? Aqui. Para curar o meu corpo, eu tenho que vir aqui. Para curar a minha mente, eu tenho de vir para cá. Para curar os meus relacionamentos, eu tenho de vir aqui. Para curar o mundo, eu tenho de vir aqui. A equação não é o mundo cria os meus sentimentos. É os meus sentimentos criam o meu mundo. Às vezes a gente mantém essa equação errada e a gente vive como uma vítima. Quando a gente corrige a equação, a gente começa a viver como um master da vida. Com tudo que está acontecendo no mundo, diferentes países, diferentes situações, mas a gente pode ver a energia presente. Quem dentre vocês quer hoje tomar uma decisão? Eu quero contribuir a curar o mundo. Quem quer tomar essa decisão? Levanta a mão alto. Então a gente vai além de apenas a minha vida. Eu quero contribuir para curar o mundo. Porque quando a gente ouve as notícias do mundo, observando as imagens, a gente diz, como é que isso pode acontecer? Como é que alguém pode fazer isso? Como é que pode fazer aquilo? Mas não é o suficiente sentir misericórdia, compaixão. É importante tomar responsabilidade. Responsabilizar-se. Eu estou pronto para mudar o mundo. E para isso eu tenho que tomar conta do quê? Daqui, do centro. Porque eu, como indivíduo, não sou capaz de mudar o mundo. Mas quando eu curo a mim mesmo, eu contribuo com a cura do mundo. Em 2020, tudo parecia perfeito, normal, e de repente um vírus apareceu no planeta todo. E o mundo disse, é a primeira vez que o mundo todo passa pelo mesmo problema no mesmo momento, que era o Covid. Era a primeira vez. Todos os 5 continentes passando pelos mesmos problemas o tempo todo, ao mesmo tempo. Mas a gente não percebeu que era o mesmo momento que os 5 continentes estavam criando a mesma emoção no mesmo momento. E a emoção era a emoção de medo, de preocupação. Imaginem, milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, por um período de quase 2 anos, criando medo, preocupação, pânico. Era essa a vibração do planeta. Então imagine a vibração do meu quarto, da minha casa, do meu mundo. Em 2022, o Covid começou assim, mais ou menos a terminar. Mas sabe o que aconteceu? O medo ainda permanece como uma emoção predominante no planeta. E esse é o motivo pelo qual, depois do Covid, o pânico, o medo, a ansiedade e depressão escalaram. Não tem nada a ver com o Covid.
Não tem nada a ver com Covid, essas emoções, mas devido à resposta que a mente humana criou ao Covid. E todos nós dissemos, é natural sentir medo, preocupar-se. E o primeiro passo que eu vou tomar hoje para curar o mundo é assumir a responsabilidade que tudo que eu preciso para curar o mundo é curar o eu. Olha essa sala, se nós somos 400 e alguém chegar numa maquininha e checar a energia desse salão, a energia desse salão seria a energia equivalente às 400 mentes nesse salão. Então, se 400 mentes têm raiva, o salão vai ter raiva. Se 400 mentes tiverem ego, o salão terá ego. Se 400 mentes tiverem paz, compaixão, o salão terá paz e compaixão. O salão não vai ter nenhuma energia. A energia do local é a somatória das mentes no local. Então, qual é a energia do planeta? A somatória das mentes no planeta. Então, diga para si mesmo, a minha mente é uma parte da mente do planeta. Quando eu mudo, as vibrações do planeta também começam a mudar. Se eu hoje responder diferentemente a uma situação, eu estou reduzindo a agressividade no planeta. Se eu for capaz de soltar, de perdoar, eu estou reduzindo o conflito no mundo. Se eu curar o meu medo e transformá-lo em fé, eu aumento o poder da consciência coletiva do planeta. Esse é o poder que eu possuo. Prontos? Levantem a mão se estiverem prontos. Prontos para criar o poder, essa força? Na Brahma Kumaris, nós temos um slogan muito bonito. Quando eu mudo, o mundo muda. E a gente vivia na direção oposta. Quando o mundo mudar, aí eu mudo. Não é essa a equação é, a fórmula é, eu mudo e o mundo muda. Então vamos pensar na nossa vida. Então coloquem essas duas mãos, como ela está colocando. Então, se você sente, ela vai falar algumas emoções. Se você sente que a emoção cria desconforto no corpo, coloca do lado esquerdo. Se você sente que é um sentimento confortável, coloca do lado direito, ok? Então, o lado esquerdo vai ter uma lista de emoções que estão criando dor interna e dor no mundo. E na mão direita, o que vai curar internamente e o que vai curar o mundo. A regra do jogo é, não olhe o outro, tá bom? Vai movimentando a sua mão, fique concentrado em você. Se eles colocarem na mão errada, você vai colocar na mão errada? Não. Não, ninguém sabe o que é certo. E essa é a regra da vida. Então, qual é a verdade? Então, quando você coloque na mão do lado esquerdo ou direito, diga esquerda ou direita. Então, falem esquerda, direita. Quando ela falar a emoção, você fala esquerda ou direita. Prontos? Pronto? Então, se for desconfortável, esquerda. Se for confortável, direita. Estresse. Esquerda ou direita? Então, coloca a mão esquerda para cima, ok? Então, estresse, esquerda. O que mais? Raiva. Irritação, compaixão, paz, impaciência, paciência, criticismo. O oposto de uma crítica, que é a apreciação,
dar bênçãos, abençoar, comparar-se com alguém. Esquerda ou direita? Comparar-se. Qual delas? Esquerda ou direita? Comparar-se com alguém. E com as redes sociais, essa coisa de comparação escalou. O oposto de comparar-se é autoestima, autorrespeito. Competição, esquerda ou direita? Escolhe uma, não dá para ficar fazendo balança. Competição, esquerda ou direita? Morar, crescer. A gente desde o jardim de infância ouve, a vida é uma competição. Então é como se a gente estivesse sempre numa corrida. O oposto de competição? Cooperação. Todos juntos na jornada. O ego, esquerda ou direita? E o oposto de ego? Humildade. Preocupação, esquerda ou direita? Eu me preocupo com os meus filhos, me preocupo com a minha saúde, me preocupo com o meu trabalho. Cada vez que eu me preocupo, tem uma dor interna. O oposto de preocupar-se, cuidar. Tome conta deles, cuide deles. Mas quando cada pensamento, quando eu tenho cuidado, é algo de uma alta vibração. Mas se há preocupação, por que não aconteceu? Aí não é uma alta vibração. Quando existe cuidado, então mude o vocabulário de preocupação para cuidar. Outra palavra, esquerda ou direita, apego. Eu sou muito apegado a tal pessoa, a eles, a minha família. Sou muito apegado aos meus filhos. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? São duas palavras. Apego e amor. E a gente mistura as duas, certo? Onde a gente tem de usar o amor, era apego. Sentir-se machucado, direita ou esquerda? E o oposto de sentir-se machucado, perdão, soltar. Esquerda ou direita? Então a gente tem duas listas, esquerda e direita. Tudo que a gente colocou na esquerda é algo que diminui o nosso poder interior. E cada emoção que a gente colocou na nossa mão direita é a emoção que energiza a nossa bateria interna. Isso é o nosso poder, a nossa consciência. No vocabulário espiritual, isso energiza a nossa alma, o nosso ser. É importante visualizar no centro que nós somos como uma bateria. Imagine que eu, o ser, sou como uma bateria. Quando eu fofoco sobre alguém, mesmo que seja verdade, eles fizeram isso, fizeram aquilo, não deveriam ter feito aquilo. Mas cada palavra que eu estou usando é uma energia de uma vibração baixa. E o que isso faz com a minha bateria? Ela diminui a minha bateria. Quando eu entendo, sim, tem uma fraqueza, tem um problema, mas eu só irradio bênçãos para eles. O que eu faço com a bateria? Eu energizo a bateria. Então, nesses dois conjuntos de emoção, no planeta, que emoções estão sendo mais usadas? Esquerdas ou direitas? O que você acha? Esquerda ou direita? E porque a gente está usando mais as emoções do lado esquerdo, isso está criando esse caos no planeta, o caos no mundo. Tudo que eu preciso fazer para curar o planeta é mudar do lado esquerdo para o lado direito. Quando vocês levantaram a mão e dissem, eu quero contribuir para curar o mundo, eu apenas tenho de fazer esse tanto, mudar do lado esquerdo para o lado direito. Então, levantem as mãos, quem está pronto para fazer isso pelo mundo? Levantem a mão alto, quem está pronto? Fácil, tá vendo? Quando fácil é curar o mundo? Quão fácil é curar o mundo? Eu simplesmente tenho que começar da minha mente. Segundo passo. Eu quero mudar e ficar nesse lado direito da mão. Mas as situações não estão ao meu favor. As pessoas não são favoráveis. A gente vive num mundo onde as coisas não acontecem
do jeito que eu espero. Cada dia de manhã eu checo as notícias e tantos milhares de pessoas perderam emprego nesse ano. Isso cria medo, preocupação, insegurança. Então, o segundo passo, que aqui é o criador dos sentimentos e pensamentos e ali está a situação. A gente acredita que é a situação que cria os meus sentimentos. Então, fechem os olhos por um minuto. Fechem os olhos por um minuto e volte a uma cena na última vez que você criou raiva. Pode ser raiva na mente, ou nas palavras, ou no comportamento. Toque e deixe que essa mente aconteça, ela repasse na tela da sua mente. E veja o estímulo da situação, que ele foi, quem fez o que fez e como eu reagi. É o que eu senti, foi o que eu disse, e foi o modo que eu disse o que eu disse. Então, quando você volta na situação, a situação foi a mesma. O que a pessoa fez foi o mesmo. Então, foque em si mesmo e veja se o mesmo gatilho, se a mesma situação voltar até você amanhã. Será que eu sou capaz de fazer diferente? Será que eu posso enfrentar aquela situação de outra forma? Mudando das emoções do lado esquerdo para as emoções do lado direito. As situações não vão mudar. Eu posso responder de uma outra forma? Então, perceba a si mesmo respondendo de uma outra forma, dando uma outra resposta à situação. Visualize a si mesmo. Eu poderia ter falado assim. Então, mesmo se eu fosse dizer a mesma coisa, a forma de falar pode ser diferente. Então, agora levante a mão. Quantos puderam visualizar que poderia ter feito isso de outra maneira? Que eu sei que há outra maneira de responder às situações. E isso, então, nos conduz a uma verdade fundamental de que a situação, ela não cria as minhas emoções. Eu sou o criador das minhas emoções em resposta à situação. A mesma situação, 10 pessoas diferentes responderão de 10 maneiras diferentes para a mesma situação. A situação é a mesma. Então, imagine que tenham 2 pessoas na família ou 4 e uma situação surja na família, a situação é a mesma para a família inteira. Mas diferentes pessoas respondem de maneira diferente. Uma pode entrar em pânico, as outras podem se preocupar, a terceira pode ficar calma e a quarta pode ser proativa. Vamos fazer algo sobre isso. A situação é a mesma. 4 mentes respondem de 4 formas diferentes à mesma situação. Sim? Quantos sentem que 4 pessoas respondem diferentes a uma situação? Levantem a mão se vocês sentem que sim. É essa a verdade. Se a situação criasse a emoção, então a situação criaria a mesma emoção em cada pessoa. A situação não cria a minha emoção. A minha primeira mudança hoje é o vocabulário, a forma que a gente pensa. Eu não vou dizer eu estou com raiva devido a, ou eu estou chateado devido a isso, eu estou me sentindo magoado por causa disso. Não, o vocabulário vai mudar. Ok, eles cometeram um erro, mas deixa eu organizar o vocabulário. Eles cometeram um erro e eu fiquei com raiva.
A pessoa fez um erro, ok. Não estou perguntando se ele... A questão não é se eles são certos ou errados. A pessoa cometeu um erro, mas fui eu que gerei o sentimento de raiva. Falem isso em voz alta, em português. Eles cometeram um erro, eu fiquei com raiva. Todos têm de falar em voz alta, porque quando a gente fala em voz alta, a gente está gravando no subconsciente. Ao ouvir, a gente não grava. Quando eu digo, a gente grava. Eles cometeram um erro, podem repetir? Eles cometeram um erro, eu fiquei com raiva. A situação não era perfeita, mas fui eu quem fiquei preocupado. Vamos de novo, repetindo, a situação não era perfeita, eu fiquei preocupado. Terceira frase, eles fizeram algo ruim para mim, podem repetir, eles fizeram algo ruim para mim, repitam, fui eu que fiquei magoado. A gente tem vivido dizendo, eles me magoaram. Quantos de vocês tem alguém na mente que você fala, tal pessoa me machucou? Levanta a mão se você já sentiu isso. Tal pessoa me machucou. É uma lista longa, não é? Tem 4, 5, 10 pessoas. As pessoas podem trapacear, me enganar. Elas podem mentir para mim. Elas podem fazer algo ruim para mim. Mas elas não podem entrar na minha mente e criar o sentimento de ficar magoado para mim. Eu que crio esse sentimento de estar magoado. Sim ou não? Yes or no? Será que alguém pode entrar na minha mente e causar dor interna? Sim ou não? Eles podem ficar na sua frente, gritar, mentir para você. Eles têm todos os poderes externos. Então a gente tem que saber qual é o poder do outro e qual é o meu poder. Eles têm o poder deles, mas eles não têm um poder. Eles não são capazes de entrar aqui dentro e criar a dor que eu experimento internamente. Quem é que cria essa dor interna? Coloca a mão na pessoa que criou a dor interna. Coloca a mão no lugar de onde essa dor interna foi criada. Então, a lista de 10 pessoas agora foi para uma, não é? Ficou curta. Todos aqueles nomes, desde a infância, a gente tem uma lista de nomes de pessoas que nos machucaram. Eles me magoaram, fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro. É uma lista longa. Mas o que eles fizeram? Ok, eles fizeram. Isso é um fato. Mas aqui, o que quer que tenha acontecido, aquilo foi a minha criação. Então, a mágoa, a dor, o sentimento de dor que eu crio, a intensidade dessa dor, e o mais importante ainda, por quanto tempo eu seguro essa dor, coloquem o dedo de quem é responsável por criar essa dor. Coloquem o dedo onde? Quem é responsável? Sim. Isso é estar liberado. Isso é uma liberação. Isso é independência. A gente muda e volta ao centro. Esse é a força interna. Se eu criei a dor, coloque o dedo em quem vai curar. Quem é que vai me curar? Coloque o dedo no lugar. Só tem um nome. Quem cria a dor? Um nome. E quem vai curar a dor? Um nome. Então a vida se torna muito simples assim, não se torna? Mas quem me fez ficar chateado? 10 nomes. Mas quem vai me curar? Os outros 10 nomes. Imagine se fosse assim. E o que eles têm de fazer para me curar? Eles vão ter de se transformar-se, eles vão ter que mudar. Mas em relação aos outros, pode ser que eles queiram mudar, pode ser que não. E aí eu vou viver como uma vítima dessas pessoas.
E quando eu vivo como uma vítima dessa dor, isso também começa a gerar dor no meu corpo. Tem muitas pesquisas sobre isso agora. Tem muitos médicos sêniores que criam um banco de dados com as doenças do paciente. Eles também estão criando informação. O que aconteceu na sua vida nos últimos 2, 3 anos? Então, se alguém chega com câncer, com um ataque de coração, eles falam da doença. O que aconteceu na sua vida? Nos últimos 3, 4 anos, aí eles dizem, na maioria das vezes, a resposta é sim, algo aconteceu. Então, coloca a sua mão esquerda aí, na frente, e pense, uma situação surge. E a situação pode ser perder o emprego, pode ser perder um membro da família, a situação pode ser uma pessoa traiu você, uma pessoa te enganou, te trapaceou, pode ser qualquer coisa a situação. A situação não cria doença. Como eu penso sobre a situação, isso cria doença. O tempo que eu fico segurando esse trauma, e um trauma leva de 2 a 3 anos para criar uma doença, para somatizar. Não é que acontece um trauma e amanhã o corpo já está doente. É como na cozinha. A gente está lavando os pratos todos os dias e rapidamente, de repente, um dia, a gente percebe que não tem água. E aí você percebe que o cano estava totalmente entupido. Imagina, um monte de coisinhas foram sendo acumuladas. Não ficou entupido de uma hora para outra. Foram vários meses com pequenos acúmulos e aí entupiu, já não funciona. A mesma coisa acontece com o corpo. Não é que o trauma acontece no dia e a doença surge amanhã. Hoje tem o trauma, eu fico segurando aquele trauma, eu não curo aquele trauma. Então leva de 2 a 3 anos para aquela vibração. Eu fui traído, eu fui enganado, eles não me amam, eles não se importam comigo. Essas frases muito fortes. Eu fiz tanto por eles e o que eu recebo em troca? Ninguém me respeita. E eu repito essas linhas com frequência. E essas frases, elas irradiam para o meu corpo. Isso leva cerca de 2, 3, 4 anos para criar uma doença no corpo. Simplesmente porque eu disse, eles são a causa do trauma. Então eu não sou capaz de me curar. Eles vão ter de fazer alguma coisa para me curar. Hoje, nós estamos deixando de lado, a gente está realmente desistindo de ser uma vítima. As pessoas não serão do jeito que eu espero. As pessoas não serão do jeito que eu queira que elas sejam. Então, esquerdo ou direito, expectativa sobre os outros. Lado esquerdo ou direito? Esquerdo ou direito para expectativa sobre os outros? Expectativas significam que eu quero que a outra pessoa seja dessa maneira. É uma boa ideia, mas a outra pessoa pode não ser capaz de ser da forma que eu quero que elas queiram que eu seja, da forma que eu queira que elas sejam. Então, quem é que vai me curar? Quem é que vai me curar? Sou eu que me curo. E a pergunta é, quando que eu vou me curar? Agora. E o que eu tenho de fazer para me curar? Mudar a forma que eu penso sobre eles. Mas como que eu posso mudar a forma de pensar? Porque eu sou o criador do pensamento que eu estou sentindo. Teve uma irmã que veio até o centro de meditação. Ela devia ter uns 35 anos quando ela começou a frequentar. Quando ela tinha 5 anos de idade, os pais precisaram sair e eles deixaram ela com uma outra família, com uma amiga. Alguma coisa não deu muito certo e aquela criança foi abusada. 30 anos se passaram.
E ela culpava os pais, porque os pais estavam errados, eles me deixaram lá. E ela segurou aquele ressentimento pelos pais. Na verdade, ela manteve ressentimento pelas pessoas. Eu não sou capaz de confiar em ninguém. Ela não quis casar, ela viveu solteira. Ela não confiava nas pessoas. De jeito nenhum. Então, com 35 anos, ela começou a frequentar o centro de meditação. Ela entendeu sobre pensamentos, sentimentos. Um dia, quando ela estava sentada na sala de meditação, e ela saiu da sala e disse: Você sabe o quê? Eu percebi alguma coisa, uma ficha caiu. E ela disse: 30 anos atrás, essas foram as palavras dela, 30 anos atrás, o que aquela pessoa fez foi errado. Mas já aconteceu há 30 anos atrás. A pessoa fez algo ruim com o meu corpo. Aquela pessoa abusou do corpo físico. Por 30 anos, eu fiquei abusando de mim mesmo por causa daquilo. O abuso significa que eu mantive a dor, o ressentimento, o ódio. Imagina, é como se aquela pessoa tivesse abusado de mim mesma uma vez há 30 anos e faz 30 anos que eu estou abusando de mim. Hoje eu sou capaz de soltar essa pessoa e a vida dela mudou. A vida dela mudou. O que acontece para nós algumas vezes não depende de nós, não está no nosso controle, mas como eu enfrento o que acontece comigo, isso é da minha conta. Eu posso escolher. Então, essa mudança de ser uma vítima para ser um mestre da situação, eu tenho uma escolha. Eu tenho escolha. E isso faz com que eu cure o eu a partir de dentro. Quando eu curo, o corpo melhora, a vida melhora. E essas pessoas continuam a ser como elas são. Eu posso mudar o meu destino. O poder não está fora, mas o poder está comigo. Quem é que me machuca naquele dia, naquele outro dia e naquele ano? Quem me machuca, por fim das contas? Coloquem as mãos. Só um nome para quem me machuca. E a gente não está querendo dizer que as pessoas estão certas. A gente não está discutindo se elas estão certas ou erradas. O que as pessoas fazem, por vezes, não é correto. Mas como eu crio, o que eu crio, aí sim é a minha escolha. Quantos de vocês alguma vez se sentiram machucados na vida? Alguém magoou vocês? Não precisa, podem levantar a mão e levantem a mão se vocês já se sentiram machucados. Quantos de vocês ainda não soltaram algo do passado que vocês precisam soltar? Levantem a mão se vocês têm algo do passado para soltar. E quantos de vocês estão prontos para curar agora, de maneira que a gente faça o experimento agora? A gente vive num mundo que diz: é muito difícil perdoar, é muito difícil esquecer. Quanto mais a gente diz isso, mais difícil se torna. É muito difícil, é muito difícil. Então, ser capaz de, quando eu mudo a forma de pensar sobre a situação, eu sou capaz de criar um novo caminho mental. Há 30 anos atrás foi criada a palavra estresse. Quando eu estava na escola, o que significa 30 anos, não existia tanto estresse. Estresse não era usado como uma emoção. A gente usava estresse como algo de física, mas não de emoções. Aí a palavra estresse foi criada e a gente começou a dizer: eu estou estressado, você está estressado, nós estamos estressados. A gente repetiu tantas vezes a palavra e o estresse se tornou normal. Hoje tantas pessoas dizem: eu estou deprimido. Não depressão como uma doença, mas como um estado de humor. Então, próxima lição de hoje.
am. A lição de casa de hoje. Fill in the blank. Eu sou. Preenchem a lacuna. Sempre uma palavra de vibração positiva. Eu estou me sentindo. Quando eu preencho essa frase, é sempre uma palavra de energia elevada, porque o que eu digo é o que eu vou me tornar. Vocês conhecem essa lei de manifestação, certo? Manifestação não é só uma manifestação de coisas externas, eu quero me tornar isso, comprar aquilo, isso também ok. Mas a manifestação é sobre o que eu quero me tornar internamente. A lei das de afirmar de palavras, qualquer frase que eu fale várias vezes, eu me torno aquilo. Então, se eu fico falando, eu estou estressado, então estresse é o que eu estarei. Eu vou gerar isso na minha vida. Então, imagine que você chega em casa depois de um dia longo de trabalho, você está cansado. Visualize essa cena, chegando em casa, cansado. E você começa a dizer a linha, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. E todos vocês, ele está cansado, ele está cansado, ele está cansado. E quanto mais a gente fala essa frase, o que mais acontece com o sentimento de estar cansado? Coloca o dedo, imagina assim o seu dedo. Imagine 50% eu estou cansado. Aí eu continuo a dizer, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. E essa repetição dessa frase, eu estou cansado, será que vai aumentar isso de 50% para quanto? O que vocês acham? Começa assim, eu estou cansado, é a verdade, eu estou cansado. Mas eu falo várias vezes. Eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. O que vai fazer no 50% de cansaço? Vai aumentar, não é? Quantos já experimentaram isso? Levantem a mão. Então, agora vamos ver. Eu estou cansado, eu estou cansado. Aí escala de 50 para 60. E quem mudou de 50 para 60? A forma que eu estava repetindo internamente. Essa é a lei das afirmações. Quando eu afirmo algo, aquilo cresce. Então, se eu posso aumentar, eu também posso diminuir de 50 para 40. E tudo que eu tenho que fazer é, eu sou perfeito. E a pessoa ao seu redor fala, você deve estar cansado. Não, eu estou perfeito. Mas como que é possível você não estar cansado? Eu estou perfeito. Então eu mudei a afirmação. E ainda que a realidade fosse que eu estava cansado, eu mudo o pensamento que eu crio, o sentimento muda, e aí o corpo pensa de forma diferente também. Então a gente conhece bastante pessoas que criaram milagres na sua saúde física usando o poder da mente. Vocês conhecem alguém assim? Já ouviram histórias? Onde a ciência médica disse, é isso que vai acontecer com você, mas a pessoa mudou a previsão médica. Conhecem alguém assim? Podem levantar a mão se vocês conhecem. E as pessoas chamam isso de um milagre. O milagre significa... O milagre é a forma, o que gera o milagre é a forma que eu uso a minha mente. Vocês querem criar um milagre? Levantem as mãos. Ok? Vocês querem criar um milagre? E tudo que eu preciso fazer é mudar a forma que eu estou pensando sobre cada cena da vida. Se eu ficar dizendo, estou estressado, eu vou ficar estressado. Então, a próxima fórmula é... Então, não pensem qual é a realidade atual. Pensem, criem um pensamento da realidade que vocês querem experimentar e vocês verão a realidade mudar.
Again at our Então, center, uma outra história, there is tinha um a irmão, brother, his name is Sangram o nome dele é Singh. Samran Singh. Ele Ele representa a Índia no nível internacional nesse esporte que é o wrestling, né, o sumo. Ele tinha artrite severa quando criança, quando ele tinha 6 anos. Ele não era capaz nem de levantar um copo d'água. E quando ele falava, ele tinha muita salivação, ele estava tão doente, mas ele morava numa cidade que ser um lutador de sumô era muito importante. E aí ele foi levado para tentar jogar, mas não era possível. E aí ele foi para Delhi para os melhores médicos e cada médico disse a mesma coisa. Isso não vai ser curado e ele não vai viver por muito tempo. E era verdade o que eles estavam dizendo. Cientificamente era verdade. Todos aceitaram a verdade, eles voltaram para casa. Só teve uma pessoa que não aceitou a verdade. E a pessoa era a mãe dele. Então, tinha essa criança de 6 anos de idade, para a qual todos os médicos disseram, não, ele não vai viver mais do que 1 ano. Então, foi uma previsão médica precisa, mas a mãe fez uma coisa. Enquanto ela estava massageando ele todos os dias, muitas vezes por dia, ela não estava apenas usando óleo no corpo, ela falava algo enquanto fazia a massagem. Esse corpo é perfeito, é saudável. O meu filho vai se tornar um jogador de sumô que está representando a Índia. E ela falava também, e ela continuou a fazer isso, e hoje o filho dela representa a Índia como um jogador de sumô. Ele não apenas representa a Índia, mas ele é capaz de dar palestras de motivação. Ele nem era capaz de falar por causa da salivação que ele tinha. Então, a realidade não cria pensamentos. Os nossos pensamentos que criam a realidade. A gente precisa mudar a forma de pensar para mudar a nossa vida. Se eu não estou me sentindo bem no meu corpo, como a gente viu, eu sinto dor no braço, aí eu preocupo e a dor no braço aumenta, mas se eu fico no estado de força interior, a dor reduz. Então, observem histórias, há tantas histórias sobre isso. Há tantas histórias onde o mundo diz, você não é capaz de se tornar isso, e a pessoa se tornou. Porque a mente que não aceita a realidade presente, mas cria um pensamento diferente. Isso é capaz de mudar a realidade. Quando eu uso o poder da mente para mudar uma previsão astrológica, o mundo ou da realidade, o mundo chama isso de milagre. Nós podemos criar milagres todos os dias, em tudo que a gente faz, simplesmente ao mudar a forma que a gente pensa. Prontos para mudar a forma que você pensa? Levantem as mãos. Então, vocês têm o fone, certo? Tirem o fone. Desculpa, o celular. O fone celular, ok? O celular. O celular, ok? O celular. Então, no celular, vocês vão escrever pensamentos que vocês vão repetir por 1 mês. Podem escrever nos seus celulares. Primeiro pensamento. Eu sou um ser poderoso. Isso é uma forma de nós criarmos um novo padrão mental. Então, segundo, eu sou um ser poderoso. Então, esse ainda é o primeiro, né? Eu sou um ser poderoso. Eu escolho como pensar. Eu sou um ser poderoso. Esse é o primeiro pensamento. Eu escolho como pensar. Segundo pensamento. Eu estou sempre feliz. Eu sou sempre feliz. Eu sou sempre feliz.
Eu sou calmo. Eu sou estável em qualquer situação. Eu sou calmo e estável em cada situação. O que nós estamos escrevendo é o que nós queremos ser. Nós estamos escrevendo o que queremos ser. Se eu quero ser poderoso, eu escrevo: eu sou poderoso. Passado é passado. Passado é passado. Acabou. Eu perdoo. Eu esqueço. Eu sou capaz de soltar. Eu esqueço. Passado é passado. Ela está repetindo, né? Acabou. Eu perdoo. Eu esqueço. Eu solto. E sigo. Anteriormente eu dizia: eu não sou capaz de perdoar. Eu não sou capaz de esquecer o que eles fizeram. Então mudem a instrução que você está dando. Eu perdoo, eu esqueço, eu solto e eu sigo. Eu sigo em frente. Eu aceito as pessoas como elas são. E as pessoas me aceitam. Eu aceito as pessoas me aceitam. Cada um dos meus relacionamentos é perfeito. Eu aceito as pessoas me aceitam. Cada um dos meus relacionamentos é perfeito. Eu aceito as pessoas me aceitam. Cada um dos meus relacionamentos é perfeito. Minha mente e meu corpo são perfeitos e saudáveis. Sempre perfeitos e saudáveis. Minha mente e meu corpo são sempre perfeitos e saudáveis. Se houver qualquer doença no corpo, qualquer dor, qualquer parâmetro que não esteja normal, altos níveis de colesterol, de açúcar no sangue, tireoide, você pode fazer uma afirmação especial para isso. Se houver, por exemplo, pressão alta, você não vai falar: eu tenho pressão alta. Você vai dizer: minha pressão é normal. E dê um número. Ok? Um número para uma pressão que seja saudável. O vocabulário é muito importante. Não é dizer: minha pressão deveria ser normal. Não, minha pressão é normal. Crie o pensamento de acordo com o que você queira que a realidade seja. Repita o pensamento várias vezes por dia, porque são os nossos pensamentos que criam o nosso mundo. E não o mundo que cria os nossos pensamentos. Então, se a minha mão está doendo, amanhã cedo, quando eu levantar, junto de tomar o remédio, falar com o médico, eu vou criar o pensamento: a minha mão, meu braço estão perfeitos. Mas às vezes a gente fica dizendo: ai, está doendo, está doendo. Aí a realidade é: está doendo. Mas a fórmula eu já sei. Os meus pensamentos criam a realidade. Se a dor é de 50% e eu continuo dizendo: está doendo, vai mudar de 50 para 60. Mas se eu digo: está perfeito, e aí vai de 50 para 40 e cada vez menos. Usem o poder da sua mente para criar milagres. Então, mais uma frase, mais uma afirmação para a sua vida profissional. O que eu quero tornar, conquistar.
Vocabulary is very O important. vocabulário é muito importante. Eu já consegui o que eu quero profissionalmente. Preencha a lacuna. Preencha a frase com o que você quer. Eu já consegui o que quero profissionalmente. Então, observe qualquer cena da sua vida que você queira mudar e faça uma afirmação. Crie uma frase de alta vibração para aquela cena da sua vida que você queira mudar. O vocabulário é... Você cria o vocabulário como se aquilo que você quer já seja uma realidade. E a última afirmação. A gente vive num mundo de tantas vibrações. Então, nessa sala, tantas vibrações presentes. Então, cada dia, pense: o poder e as bênçãos de Deus são uma... O poder e as bênçãos de Deus é um círculo de proteção ao meu redor. O poder e as bênçãos de Deus são um círculo, é como um círculo de proteção ao meu redor. Então a gente criou uma lista de 8 a 10 pensamentos e vocês podem criar quaisquer outros. Esse último, corrigindo, né, o verbo, poder e as bênçãos de Deus são como um círculo de proteção ao meu redor. Então não pense deveria ser, não, é. Use no presente. Eu sou. A situação é. E você pode manter qualquer frase para a sua mudança pessoal. Por exemplo, se alguém tem uma natureza de sempre chegar atrasado, uma coisa simples assim, mas a pessoa está sempre atrasada. E a pessoa fala, nossa, está sempre atrasada essa pessoa. Não importa quanto que ela tenta, ela está sempre atrasada. O que a gente faz? A gente afirma de acordo com a realidade. Cada vez que a gente fala que ela está atrasada, mais ela fica atrasada. O que o Raja Yoga nos ensina é: mude os pensamentos para mudar a sua vida. Então, se eu tenho a natureza de ficar atrasado, ou alguém está atrasado, eu crio o pensamento, a pessoa chega sempre antes da hora. E aquele pensamento se torna como uma bênção, porque é uma frase de alta vibração. Eles sempre chegam antes da hora. Isso pode funcionar para outra pessoa. Prontos para usarem essa lista de 10 pensamentos? E quando usar para que a gente possa realmente retrabalhar a nossa mente? 2 momentos mais importantes. A primeira coisa quando a gente acorda e antes de dormir. A nossa mente subconsciente está muito ativa nesses 2 momentos. Um hábito que a gente tem de mudar hoje para curar a nós mesmos. Então, antes de dormir, não fica simplesmente usando o telefone e as redes sociais. Quantos de vocês fazem isso antes de dormir? Levanta a mão se você fica usando o celular antes de dormir. Quanto mais você consome o mundo na sua mente, mais a sua mente vai se tornar daquela maneira. E quanto mais a mente se torna assim, mais o mundo é alimentado com conteúdo que a gente consome, a nossa dieta emocional. Para eu mudar a minha saúde emocional, eu preciso mudar o conteúdo. A maior parte do conteúdo, em nome de entretenimento, eles estão conectados nos sentimentos do lado esquerdo. Violência, crime, terror, ciúme. Quanto mais eu consumo esse conteúdo, mais isso se torna as minhas emoções e isso vai para o meu mundo interno. Então, quando eu mudo a minha emoção, eu mudo o conteúdo.
Então, o que o Raja Yoga me ensina no primeiro momento da manhã, eu acordo, eu levanto, eu medito, eu mudo a minha forma de pensar e eu começo o dia com, pelo menos nos primeiros 20, 30 minutos do dia, eu absorvo um conteúdo de alta vibração. Então, 30 minutos por dia eu mudei o conteúdo da minha mente. Esse é o poder do conteúdo. Se eu amo a mim mesmo, antes de dormir não é a hora de sentar com o telefone. Não consumir as notícias do mundo antes de dormir. Não consumir uma imagem sobre um crime. Essa é a forma melhor de você mudar, e isso vai curar o eu e vai curar o mundo. É possível fazer essa mudança? Vocês sentem antes, ao levantar e antes de dormir. Então, às vezes a gente acorda e a gente já está usando o celular. Não, a gente não precisa, inclusive, manter o celular do nosso lado antes de dormir. O primeiro passo para se tornar um master da mente é tornar-se livre dos nossos equipamentos eletrônicos. Mantenha um caderno embaixo do seu travesseiro. E todos os dias, antes de dormir, escreva os pensamentos. Escreva os pensamentos no caderno antes de dormir. Aí você acorda de manhã. O primeiro pensamento, gratidão a esse poder divino. Vamos começar a manhã com essa vibração de gratidão. Gratidão a Deus, à minha mente, ao corpo, às pessoas na minha vida. Eu sou um ser poderoso, eu estou sempre feliz, tudo está acontecendo de maneira perfeita na minha vida. A minha vida é bonita. Mantenha-se repetindo esses pensamentos de alta vibração ao levantar de manhã, ao levantar e antes de ir dormir. E um terceiro momento bem poderoso é antes de começar uma refeição. Como criança, a gente aprendeu: comece a sua refeição com uma oração. Faça uma oração e depois alimente-se. O motivo é que o alimento absorve os pensamentos e vibrações. Então, se antes de comer eu envio gratidão e digo: eu sou um ser poderoso, sempre feliz, a minha mente e corpo são perfeitamente saudáveis, os meus relacionamentos são bonitos e o poder e as bênçãos de Deus são um círculo de proteção ao meu redor. Então, isso cria palavras de alta energia. O meu alimento absorve isso, e como é o meu alimento é a minha mente. As pessoas costumam dizer: de acordo com o alimento é o corpo. A nutrição do alimento cria o corpo. A vibração do alimento influencia a mente. Abençoe-se. Não use as suas telinhas ao alimentar-se. Deixe o celular de lado, quer seja TV, quer seja o telefone, porque todas as palavras, elas são absorvidas pela mente. E não permitam que os seus filhos usem telas ao se alimentar. Aquelas emoções não são as nossas, são as emoções do mundo. O alimento absorve aquela emoção e aquilo tão rapidamente se torna a nossa emoção. Então, esses momentos importantes, antes de dormir, ao levantar e antes de alimentar-se. Faça isso por 2 meses e vocês perceberão o nível da sua vibração interior mudando. A forma que vocês respondem às situações vão mudar. O seu corpo vai mudar. Qualquer afirmação que você fizer para o corpo, você vai perceber que ele vai mudar. Você vai perceber que os seus relacionamentos mudaram simplesmente porque você mudou a forma de pensar.
Então não é uma questão do externo, é o trabalho que eu tenho de fazer aqui para os milagres acontecerem na vida. E a forma mais fácil de tornar isso muito, muito natural e confortável é aprender a arte de meditar. A meditação já não é mais uma opção, é uma necessidade. Não é uma escolha, não é uma opção, é uma necessidade. As Nações Unidas declararam o dia 21 de dezembro como o Dia Mundial da Meditação. Meditação é energizar a bateria interna ao conectar-se com a casa de força. Então, para aqueles que nós ainda não aprendemos, porque alguns de nós tentamos meditar sozinhos, a gente senta, fecha os olhos e a gente tenta ficar sem pensamentos. Então, a gente pensa nessa figura com as mãos juntas, a gente pensa que é isso que é meditar. Mas a gente não é capaz de parar de pensar. Aí a gente fala, não, meditar é difícil demais. Mas meditação é a coisa mais simples. Mas a gente precisa aprender como fazer. E a meditação me torna poderoso. Quantos de vocês querem aprender a meditar? Levantem as mãos. Todo mundo quer aprender. Agora é o momento para ensinar, inclusive, as crianças como meditar. Quanto mais cedo a gente começa, melhor é. Quanto mais jovens eles são, mais fácil moldar a forma de pensar. A gente pode mudar as vibrações quando a gente é mais jovem. A gente pode aprender, meditar todos os dias. A gente muda a vibração do nosso lar e pouco a pouco a gente vai perceber os nossos filhos mudarem. Assim como aquele exemplo das plantas que são influenciadas pela vibração, os filhos também, as crianças também são influenciadas. Quando os pais transformam, as crianças são influenciadas. Ou se um membro da família se transforma, os outros também são influenciados. Tudo começa comigo. Então, cada um de vocês recebeu um folheto quando entraram no hall, certo? Receberam um folheto da programação? Sim ou não? Esse folheto tem os detalhes das próximas semanas do curso de meditação no centro. Uma cidade tão bonita. E vocês já têm aqui também um centro de retiros numa vibração muito linda, muito pura. E simplesmente chegar lá é energizante, é um lugar de serviço voluntário. E nos dias por vir, tem 2 cursos para acontecer. Podem olhar no seu folheto os próximos dias. Então, um curso curto de 3 horas, no 24 de maio. Coloquem no calendário de vocês hoje. Já bloqueiem o calendário. 24 de maio, de 2h30 às 6, no centro de retiros. Esse é um curso curto. Uma versão curta do curso. Então, no final de semana, de 7 e 8 de junho, a gente tem 2 opções. A opção melhor seria venha ao centro de retiros, fiquem lá hospedados, porque é como um pacote completo de vibrações. Alimento, sono profundo, acordando de manhã para meditar, é uma experiência diferente por si só. Então, por alguns motivos, se você não é capaz de ficar lá, porque todos já estão próximos, você pode voltar para casa. Então, 7 e 8 de junho. Vamos bloquear esses eventos no nosso calendário. Você pode colocar isso na sua agenda. 31 de maio e 7 e 8 de junho. Vocês gostariam de ir até o centro de retiros? Vamos levantar as mãos para as irmãs saberem como organizar? Todos querem?
mãos? Querem levantar as mãos para irem lá? Sim, não? And if any of your family Se algum members or friends amigo, have um not membro da come família here with you, but would want não to vieram come for aqui the hoje, mas retreat, querem vir para o please retiro, invite them. Now a little convidem-nos. meditation now. E agora uma meditação para curar a alma, My radiating ao irradiar blessings to that one bênçãos individual whom we believed was the cause of our que pain and nós hurt. acreditávamos que eram a causa da nossa dor, We're not saying what they da did nossa was right. mágoa. There's no A discussion gente não about está what they did. discutindo se o que eles fizeram foi certo, mas a gente vai mudar I think and de feel como about them. eu penso e sinto sobre eles. So let's Então sit vamos straight sentar again. de maneira com a coluna ereta. Coming to the center of the forehead. Eu me sinto estável no centro da testa e visualizo eu, The point o of ponto light. de luz. A little star Uma pequena estrela in the center of the no forehead. centro da testa. Gently visualize it. Eu visualizo essa estrela Down in the center of de uma forma muito gentil. Uma estrela minúscula no centro da testa. I, the Eu, ser, I am the master eu of sou o my mind. master da minha mente. I am the creator Eu sou o criador. of my every thought O and criador de cada pensamento e de cada feeling. sentimento. Repeat this to yourself. Repita isso para si mesmo. Eu sou o criador de Of my cada every thought and pensamento feeling. e sentimento. I am the Eu creator sou o criador of my do meu destiny. destino. I am the creator of the health of my Eu body. sou o criador da saúde do meu corpo. I am the creator of my relationships. Eu sou o criador dos meus relacionamentos. Powerful being. Eu, o ser poderoso. I am the creator of my life. Eu sou o criador da minha vida. I am a pure divine being. Eu sou um ser puro e divino. My every thought Cada pensamento meu is é pure. puro, It's é perfect. perfeito. I love myself. Eu amo a mim mesmo. I'm kind to myself. Eu sou gentil comigo mesmo. I'm nice to myself. Eu sou amigável comigo mesmo. They did what they did. O que quer que alguém tenha feito foi o que ele fez. That was their power. Aquele era o poder da outra pessoa. I love Eu myself. amo a mim mesmo. For myself. I release the past. E por amor a mim mesmo, eu solto o passado. Look at them on the screen of your mind. Eu olho, eu visualizo tal pessoa na tela da minha mente.
and say to E eu them, digo para tal pessoa: it's over. acabou. The past is O over. passado terminou. I forgive. Eu perdoo você. I forget. Eu esqueço. I send blessings to you. Eu envio bênçãos para você. See yourself Visualize a si mesmo, creating pure, powerful feelings for them. criando pensamentos, sentimentos puros e poderosos para tal Feelings of pessoa, compassion. sentimentos de compaixão. Send them a blessing. Envie bênçãos para tal You pessoa. are a beautiful soul. Você é um ser bonito, belo. You are a powerful Você é um soul. ser poderoso. As we send them this blessing, Conforme eu envio tais bons sentimentos para eles, we are healing ourselves. eu estou curando a mim mesmo. We are also empowering E them. nós também estamos empoderando o outro. We are shifting Nós estamos mudando from holding on to their behavior on de the ficar mind mantendo o comportamento do outro na minha mente to giving them the power to change. para dar a eles o poder de transformar-se, With the understanding com a compreensão that when they did que what quando they eles did, fizeram o que eles fizeram, they were the one who was the victim of their behavior, eles not I. eram vítimas do próprio comportamento deles. Eu não When they era a behave vítima. the way they behave, Quando eles se comportaram como eles se they are not the comportaram, cause of my pain. eles não foram They a are causa da minha dor. pain. Eles mesmos estavam experimentando Tell dor. yourself this, it's the truth. Eu digo isso a mim mesmo, When they do what they do, pois essa é a realidade. when they speak the way Quando they eles fazem o que eles fazem, falam da forma que eles falam, they are a victim of their eles são uma behavior. vítima do seu próprio comportamento. They are in Eles estão em dor. Eles estão experimentando dor. I am the E eu sou aquele que sou capaz de curar. I send blessings. Eu envio bênçãos para eles. My every vibration As minhas vibrações gives power é capaz to de the soul. empoderar o outro. Understand Eu compreendo what they are lacking. aquilo que falta para eles. You are a powerful E eu digo para tal pessoa: você é um ser poderoso. Você é sempre feliz. Envie tal energia para eles. respectful. Você é respeitoso I accept you. e eu aceito você. Accept me. Você me aceita. I have the power Eu tenho poder to empower para empoderar você. I am the creator of my Eu destiny. sou o criador do meu destino. God's power and O blessings poder e as bênçãos de Deus is a divine circle of protection around me. são um círculo de proteção ao meu redor. Create a divine white energy circle around me. Crie esse círculo divino de energia ao seu redor. Eu crio esse círculo divino de energia ao meu redor. And send that power and blessings E eu to envio tal poder e tais bênçãos para eles.
as we radiate these blessings, E à medida que eu irradio tais bênçãos para eles, get healed. eu sou capaz de me curar. My body gets O meu healed. corpo está curado. Every cell of my body starts vibrating at a different Cada célula do meu corpo vibra com uma energia diferente. This vibration reaches E essa vibração chega até eles. and they get E eles são então empoderados. whether it is someone in my life, Quer seja alguém na minha vida, whether it's someone on the planet doing ou quer something seja which is alguém, not right, algum ator desse imenso planeta fazendo algo que não seja correto, to the divine power, eu me conecto a esse poder assist divino them. e irradio bênçãos para eles. They are in pain. Eles estão em dor, eles estão experimentando dor. That is the reason why they are doing E esse é o what motivo they pelo qual eles estão fazendo o que eles estão fazendo. do. We send power Eu and envio blessings. poder e bênçãos para eles. We will remain in silence for the next few minutes. Nós vamos permanecer em silêncio pelos próximos minutos. We will be guided. Each one of us will be coming in the front to take a blessing card. Cada um de nós A little sweet vai se dirigir aqui à frente, na região da frente, in this same vibration, para recebermos um doce e uma mensagem positiva. this energy. Mas nós vamos manter nessa vibração silenciosa de cura, pois essa vibração vai irradiar para o mundo. Start learning how to meditate. E quando nós formos até o centro de retiros no dia 23 Vibrations to heal. e fizermos o curso de meditação, nós vamos conscientemente vibrar, irradiar essa vibração Energy of the para o planet mundo. starts shifting. Quando eu medito, a vibração coletiva do mundo começa a mudar. And from E a partir de hoje, before going, antes de ir dormir, we will repeat nós vamos those repetir thoughts. esses pensamentos. Morning we repeat Ao those levantar, a gente repete as afirmações. thoughts. It starts becoming our Em alguns dias, isso se torna a nossa realidade. Om Shanti. Saudações de paz.